Mais uma vez, vocês enviaram perguntas pra gente lá no Instagram e no Facebook, e agora nós vamos responder nesse último vídeo de perguntas e respostas do ano. Bora lá? Introvertendo. Um olá pra você que assiste o Introvertendo aqui no YouTube. Meu nome é Thiago Abreu. E eu sou o Marcos. E a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram nas nossas redes sociais. Se você ainda não acompanha a gente, nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E fizemos nessas redes um post para as pessoas enviarem perguntas para nós sobre qualquer tema e a gente responde aqui. A primeira pergunta que a gente recebeu foi da Belle Braconot. Ela perguntou de onde surgiu a ideia do podcast. Essa eu respondo, né? Foi. Essa daí é sua. É pro Thiago responder, que é ele que é o dono do podcast. Não vou falar isso. Mas é a verdade. Okay. Essa é uma pergunta pro Thiago responder. Eu tinha vontade de criar um podcast desde 2013, mas eu não tinha gente para produzir comigo. E a ideia original era fazer sobre música. Em 2016 eu conheci o Luca e aí a gente conversou, bora montar um podcast de música? Ele, beleza. Nesse meio tempo ele recebeu o diagnóstico de autismo e eu fazia parte de um grupo terapêutico na UFG, que o Marcos também fazia parte, que era o Grupo Saudavelmente. Em 2017 a gente fez um rádio documentário no final do ano, o pessoal falou, né, suas experiências, e aí eu pensei, opa, dá pra fazer um podcast nisso. Fiquei uns meses tentando convencer o pessoal, em março de 2018 a gente começou a gravar, e em maio a gente lançou o Introvertendo. O nome Introvertendo foi ideia do Luca, e o slogan, um podcast onde autistas conversam, surgiu a partir de uma frase que o Michael tinha falado em um outro áudio, e aí eu peguei aquilo e transformei no slogan. Ela perguntou em seguida para falar dicas para quem tá tentando começar um podcast. E aí é meio difícil porque assim, podcast é um pouco também de experimentação. Mas se eu pudesse dar algumas dicas é o seguinte. Primeiro, você tem que ter uma ideia estruturada, né? Você tem que ter um tema que você quer desenvolver. Segundo, você tem que ter pessoas para trabalhar junto contigo e que caminhem na mesma direção. Tendo as pessoas, você vai escolher a plataforma que você vai colocar esse conteúdo, porque você não joga direto nas plataformas. Você tem um servidor e esse servidor vai fazer a ligação. A gente trabalha com servidor pago, mas hoje em dia a gente já tem um que é gratuito, que é o Anchor, que é do Spotify. Sim. E aí ele faz todo o processo para você. A partir disso aí você cria toda a concepção visual e tem a parte da gravação. A gravação é importante você ter um mínimo de equipamento. Você pode utilizar o Skype para isso e os seus celulares, que é uma forma mais amadora. Principalmente a forma que a gente começou, né? E agora o Introvertendo tá entrando numa fase em que a gente tá preocupando mais com a qualidade do áudio. Então a gente tá arrumando o microfone condensador. Enfim, ter um podcast é mais trabalhoso que ter um canal do YouTube, tá, gente? Não se iludam que pelo fato... Não, é porque tem toda uma questão técnica que no YouTube não necessariamente você precisa se preocupar. E como são muitas pessoas, né, tem todo um processo. Mas é uma experiência muito boa. É muito difícil falar aqui rapidamente sobre dicas, mas se a galera tiver mais dúvida, futuramente eu faço um vídeo só para falar sobre produção de podcast. E enfim, essa mídia que está cada vez mais crescendo no Brasil. A próxima pergunta é da Malateca Brinquedos, que ela está perguntando aqui como que a gente se autorregula em situações diferentes, por exemplo, no trabalho. Eu vou começar... Você começa a falar, Thiago. Então. Eu confesso que eu não entendo muito bem o que seria a autorregulação. Quando se fala em autorregulação, eu penso em estereotipias, né? Em comportamentos repetitivos. E estereotipias é algo que eu já disse aqui outras vezes, que eu tenho dificuldade de identificar em mim mesmo. Eu também. Mas uma que eu percebo muito é que quando eu tô falando no telefone, eu estou numa situação ali de resposta imediata, eu costumo andar em linha reta e ficar fazendo quadrado enquanto eu falo. Enviando áudio no WhatsApp também. E eu levanto aqui no quarto e fico andando em círculos ou em quadrados. Aí é meio involuntário. Coisa de desenho animado dos anos 60, 40, Looney Tunes. É mais ou menos uma forma de lidar com ansiedade, né, parece assim. Mas eu não sei falar muito sobre isso, desculpe. No meu caso, eu geralmente não sou uma pessoa muito ansiosa. Eu não herdei a ansiedade que veio da minha mãe, então acaba que eu geralmente não fico muito nervoso em situações diferentes. Eu acho que, eu não sei se eu sou uma exceção para regra ou se talvez não seja tão comum em autistas quanto as pessoas acreditam, mas eu não tenho esse problema de ficar ansioso em situações diferentes e sou totalmente tranquilo quanto a isso. Então eu não consigo pensar em nada que se refira à autorregulação, porque geralmente eu já não fico ansioso em situações diferentes mais. Então eu já não tenho nenhum método de autorregulação propriamente dito, então
não tem nada que vem na minha mente agora. Sim. A próxima pergunta aqui é da Ingrid e ela tá perguntando pra gente se a gente tem alguma atipicidade em relação à coordenação motora. Eu acho que isso a gente tem bastante coisa pra falar, principalmente o Thiago aqui, né? Eu acho que eu vou deixar ele começar a falar então. O Marcos costuma dizer que eu preciso fazer fisioterapia, basicamente. Eu tenho uma coordenação motora muito bugada, inclusive os meus tênis, assim, o pé direito, geralmente, ele acaba rasgando com muita facilidade, chinelos quebram muito frequentemente. Ontem mesmo a gente tava cozinhando, ele tava esquentando a comida no fogo, ele deixou a panela cair do nada, sem motivo nenhum. Ele tropeça às vezes até em chão reto. Escadas são sempre uma armadilha pra ele. Sim, de sempre. fato. E não interessa, né, se o ambiente tá plano, se toda a estrutura da calçada tá correta, mas eu acabo minha psicomotricidade, eu acho que não funciona muito bem. Inclusive, a gente tem que fazer um episódio futuro sobre coordenação motora, vai rolar, viu? 2020, episódio sobre coordenação motora. Eu rio bastante da cara dele, porque ele tem... ele é meio desengonçado às vezes, mas eu também tenho problema de coordenação motora. Eu acho que isso é comum na maioria. Acho que não tem nenhum que eu conheça que não seja um pouquinho desengonçado. Eu vivo esbarrando nas coisas, tipo... eu tô sempre andando e esbarro meu quadril em todo canto. É uma coisa super normal pra mim. Eu esbarro meu ombro às vezes em portas e janelas. Isso é comum também. Isso é um problema. Sim. E coordenação motora em termos de ter reflexo, por exemplo, para esportes é nula. Eu acho que não tem um autista que goste de esportes. Não, tem. Seja praticante e seja bom nisso. Porque... Tem autistas atletas que tem hiperfoco, né? O hiperfoco permite mudar bastante as coisas, mas de uma forma geral eu posso dizer que coordenação motora é um problema significativo. Nossa, a gente na maioria das vezes vai ser o nerd que fica quietinho no canto e evita educação física porque a gente tem coordenação motora ruim. Sim. A Cláudia Lemos perguntou como é que é a questão da foto, e aí eu parto do pressuposto que ela provavelmente está falando sobre crianças que têm dificuldade, né, de tirar fotografias, que... Não só criança, adultos também. Que evitam sair em fotos, porque isso é frequente. Inclusive, no nosso podcast tem um autista que evita sair em fotos, ele incorpora um personagem que é o Michael, né, que é a nossa gaivota autista. Não tem fotos do Michael em nenhum lugar, então o Michael fica no imaginário de vocês como ele seja de verdade, a gente não vai descrevê-lo. Mas falando de uma forma geral, eu não sei como auxiliar nesse sentido. Assim, eu penso que se a gente for relacionar a questão de aparecer natural numa foto, né, de aparecer de forma espontânea, eu tenho mais facilidade tirando foto com pessoas do que tirando uma foto individual. Eu não sei como me portar numa imagem. No meu caso, assim, quando eu tô sob controle da foto, eu tiro umas 200 mil fotos minhas e escolho as 10 melhores, as 5 melhores e aí eu me sinto sob controle da situação. Quando eu não tô sob controle da situação, eu aprendi um truque que faz com que você apareça legal nas fotos, independente da sua aparência, que é você sorrir nas fotos. A gente, como autista, eu acho que a gente tem uma dificuldade imensa de sorrir em fotos. E se a gente sorrir assim? Dá pra treinar o sorriso. dá pra ir treinando. Treino de habilidades sociais aí, ó. Exatamente, isso aí treinando. Terapia cognitivo-comportamental. Exatamente, você tem que aprender a sorrir de forma espontânea, mas se você aprender, dá pra dar aquele sorrisinho espontâneo nas fotos e toda foto que você tirar assim vai ficar boa, porque o sorriso automaticamente já é um sinal de simpatia, as pessoas automaticamente captam isso e já tem uma reação positiva, independente da sua autoestima na foto, o que você pensa de você mesmo. Dá um sorriso que a foto fica ótima. O Vitor Rodrigues perguntou se a gente fala sobre diagnóstico de autismo quando nós estamos em situações de entrevista de emprego. E no meu caso, de todas as experiências profissionais que eu tive, eu não falei abertamente sobre o diagnóstico. Só falei sobre o diagnóstico depois de um tempo que as pessoas me conheciam, que as pessoas, né, verificavam talvez alguma tipicidade em algum sentido ou outro, porque o processo de RH, ele é naturalmente excludente, ele é feito para isso. Então ele é feito pensando que o recrutador vai cometer o mínimo de erros possíveis e vai achar as pessoas mais adequadas para aquela situação. Então eu penso que falar sobre diagnóstico de autismo, dependendo do contexto, se não é uma vaga, por exemplo, PCD, é uma desvantagem. Exatamente. O que não deveria ser, né? Não estou falando aqui que ser autista é uma desvantagem necessariamente, mas, mas que no processo de recrutamento não deveríamos
ter esse problema de falar sobre o diagnóstico. Então, eu também fico relutante em revelar que eu sou autista, não só, principalmente em relação de emprego. Quando eu vou pedir, eu nem menciono que eu tenho autismo, até porque muitos empregos você tem que interagir com pessoas, então você revelar que é autista já seria um ponto negativo e provavelmente um ponto de exclusão para você num emprego desses. É uma situação difícil porque a gente realmente tem dificuldade de interagir com pessoas, então isso é um problema. Hoje em dia eu sou relutante em revelar o autismo até para pessoas comuns também, porque, por exemplo, em encontros, amizades novas, eu geralmente começo a me abrir só depois de um tempo, que eu já confio na pessoa, porque se você se revela, pelo menos na minha opinião, se você já se revela autista logo de cara, no começo, você já passa uma impressão pronta na cabeça da pessoa. Ela já vai criar uma imagem sua que talvez não corresponda à realidade. Então, seria melhor ela te conhecer como ser humano, independente do seu autismo, para ela depois saber que, você é autista, nem percebi, ou sei lá, eu percebi uma então é por isso assim, que ocorre isso. É por isso que tem isso e tal, mas eu não tiver a pessoa como o autista logo de cara. Então eu acho que até para relações comuns, isso é bom você revelar mesmo só depois de um tempo, para que a pessoa possa te conhecer como ser humano primeiramente, sem te encaixar em uma caixa logo de cara. A gente fez um episódio sobre isso em 2018, chamado O Poder do Rótulo, tá lá no nosso podcast. É claro que eu não concordo 100% com as coisas que eu disse naquele episódio hoje em dia, mas que essa discussão a gente fez e esse ponto eu ainda penso nesse sentido. É melhor as pessoas te conhecerem como ser humano e depois te conhecerem como um ser humano autista. A Gabriela Dias comentou lá no nosso Facebook que ela tem uma página e um seguidor fez uma pergunta que ela não soube responder e ela lançou essa bola pra nós difícil. Ela perguntou o seguinte: será que o DSM, né, o manual que classifica o autismo como um transtorno, ele vai deixar de algum momento de abordar a questão do espectro e falar em autismos? E essa é uma questão quase filosófica e eu poderia dizer que, pelo que eu tenho entendido, principalmente das pessoas dentro da comunidade científica com quem eu converso, que a probabilidade sim, sabe? Porque a discussão sobre autismo está avançando na genética e inclusive estão cada vez identificando alguns genes que são ligados ao autismo e eles diferem entre si. Então é muito provável que no futuro algumas coisas, né, algumas pessoas que na verdade sejam diagnosticadas hoje com autismo tenham um transtorno novo que não esteja tipificado ainda nos manuais médicos. É bem possível também que à medida que a gente vai avançando o conhecimento sobre autismo, talvez a gente entenda quais são os mecanismos genéticos que nos ligam aos autistas de grau 3. Podem ser mecanismos diferentes, pode ser uma condição diferente. Então faz muito mais sentido falar em autismos do que um espectro, às vezes, de forma significativa. Lembrando que a noção de espectro, ela sempre foi controversa. Ela foi levantada pela Lorna Wing, que era uma psiquiatra britânica. O Hans Asperger não gostava da definição dela, então ele discordava que síndrome de Asperger estava dentro do espectro do autismo, por exemplo. Então, assim, é uma ideia controversa desde o início e ela foi colocada, né, dentro do manual médico por uma questão de convenção. Porque os autistas, né, os com síndrome de Asperger, não tinham acesso aos direitos, porque as suas dificuldades eram subestimadas. Então, associar ao autismo trouxe vantagens para os autistas leves, porque necessariamente eles tiveram acesso a direitos, ao mesmo tempo que os autistas de grau 3 foram beneficiados, porque com a chegada dos Aspergers, a temática do autismo ganhou mais atenção da imprensa, da mídia. Então, de certa forma, todo mundo saiu ganhando nesse aspecto, só que ainda é uma ideia muito controversa, é uma ideia que ainda precisa ser testada. E nada é definitivo, né, quando a gente discute autismo, porque autismo ainda é uma condição que não tem nem 100 anos que foi estabelecida. Isso sem falar que isso é uma questão neurológica, o cérebro humano é extremamente complexo, então é algo que demora para ser codificado, né? O cérebro humano é um objeto tão complexo que a ciência vai fazendo progresso gradualmente, então com o tempo eu acredito que com técnicas de imageamento melhores, técnicas de genética que forem surgindo, novas técnicas, a gente vai começar a entender essas condições neurológicas e entender o cérebro humano de forma mais específica, mais né? completa.
Então a gente vai começar a poder separar as categorias direitinho, de acordo com o que a ciência for descobrindo pelo caminho. E além disso, eu vou deixar aqui na descrição um link de uma reportagem muito legal que aponta isso que eu tô falando, que foi na revista Autismo, que fala sobre as famílias que têm se juntado relacionadas a síndromes raras, né, dentro do autismo, e eles sabem já pela genética quais genes estão envolvidos. E as pessoas que têm famílias que têm casos parecidos estão se juntando em subgrupos. Então é muito provável que no futuro as famílias possam se juntar a partir do gene que está causando o autismo, digamos assim. Então é uma especificação muito mais bem delineada do que o que a gente tem hoje. Próximas duas perguntas são do Fernando Valentim, e ele está perguntando. A primeira pergunta aqui é sobre... ele diz sentir ter febres constantes quando ele está nervoso e ansioso. Ele queria saber se isso é uma forma de sensibilidade sensorial. Acho difícil afirmar, porque aí envolve a gente não conhece a pessoa, a gente não conhece o contexto que ela vive. Sim. Mas isso parece ser uma característica individual. Talvez a ansiedade seja parte do autismo, sim, porque, como a gente falou antes várias vezes, o autismo geralmente está associado com depressão e ansiedade, então a chance de um autista ser ansioso ou depressivo é alta. Então ele já tem um problema de ansiedade que talvez acarrete as febres dele por algum problema pessoal que ele próprio tem. Então eu acho que isso vai de cada indivíduo. Sim. A questão sensorial é que talvez ele seja sensível a muitas coisas que deixem ele ansioso com várias coisas. Então a sensibilidade sensorial seria a ansiedade em si, eu diria, não a febre, que talvez seja uma característica individual dele. O Thiago, por exemplo, ele tinha problema de ansiedade bastante, melhorou nos últimos tempos, mas eu lembro dele, ele ficava bastante suado com facilidade, às vezes ele tremia e ficava nervoso também. Então, e por ser autista, ele era sensível a bastante estímulo, várias coisas deixavam ele ansioso, né? Sim. Então acho que isso também era por causa da sensibilidade sensorial, mas febre e eu acho que nunca foi parte da ansiedade dele, então isso parece ser algo individual dele. Tem a segunda pergunta aqui que ele fez também, que é se é normal você ter intolerância a perguntas, principalmente 2 ou 3 seguidas. Eu acho que o Thiago tem uma resposta melhor para essa. Eu acho que pode ser possível no sentido de que autistas são muito autocentrados e tem uma questão de interpretação de linguagem, né? É uma questão muito específica, mas muito presente em autistas, que é partirem de pressupostos o tempo todo. Então, por exemplo, eu acho muito engraçado às vezes quando eu vejo autistas discutindo na internet, aí um argumenta uma coisa, né? Argumenta uma coisa que o outro discorda. A primeira coisa que o outro autista faz, geralmente, quando eu observo, é claro que isso aqui não é algo que está presente nos manuais médicos, isso aqui é uma impressão minha, eu posso estar errado. Mas a primeira coisa que os autistas geralmente fazem é o seguinte: você não entendeu o que eu quis dizer. A pessoa não consegue pensar que o outro está discordando, mas que a pessoa não entendeu. Então, assim, às vezes a gente tem a tendência de achar que tudo que a gente fala é muito claro, que todas as nossas respostas são perfeitas, são adequadas à situação e que as pessoas não podem entender. Então, assim, o fato de alguém te perguntar 2, 3 vezes a mesma coisa e você se irritar com isso, pode ser um sinal de ruído de linguagem mesmo nesse processo de comunicação. Já que dificuldade de comunicação é uma das principais características relacionadas ao autismo. A dificuldade de linguagem não verbal também, né? Que muitas vezes as pessoas elas obtêm informação não pelo que você diz, mas como você diz. Então, às vezes o autista também pode mandar sinais ambíguos para a pessoa, ela ficar confusa e ter que perguntar mais de 1 ou 2 vezes. Ou o fato de que, como você disse, o autista ser mais autocentrado, ele projetar aquela logicidade dele, aquele jeito específico de ser nas pessoas. A maioria das pessoas não são assim, elas são mais espontâneas, elas têm pensamento que variam bastante. Então, isso pode afetar o jeito que você interpreta perguntas e tal. Pessoal, muito obrigado por enviar perguntas. Esse é o nosso último vídeo de perguntas e respostas de 2019. Acompanhe a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram. Temos o nosso site que é introvertendo.com.br. Nosso podcast está disponível nas principais plataformas digitais. Valeu mais uma vez e até breve.